evidenciados por Deus. Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui a mais essa meditação da poderosa Palavra de Deus, esta palavra que guia e ilumina a nossa vida. Nós estamos aqui hoje para aprender cada vez mais com o que Jesus tem a nos ensinar por meio da sua palavra, escrita através do seu Evangelho. Então, hoje nós leremos o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Lucas, no capítulo 6, versículos do 6 até o 11. E a palavra de Deus hoje nos diz o seguinte: Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus os observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você sentiu raiva, assim como os fariseus sentiram aqui no final desse evangelho, por terem visto Jesus fazendo algum milagre. E na sua vida, pode ser que você sentiu raiva lá no passado por ver a mesma coisa acontecendo. Jesus fazendo um milagre na vida do seu irmão, na vida do próximo, e você não era atingido por isso. Você não foi atingido por aquela graça que você tanto esperava. Aqui, talvez os fariseus e os mestres da lei, eles tinham algum desejo, alguma necessidade para que Deus agraciasse eles. Mas acontece que o propósito da raiva dos fariseus aqui eram porque Jesus vinha se destacando mais do que eles e ensinando uma verdade que contrariava muitas das vezes a doutrina que eles vinham seguindo. E a gente pode ver no decorrer do Evangelho de Jesus que os fariseus eram grandes perseguidores dele. E pode ser que na nossa vida nós estamos fazendo a mesma coisa. Ao invés de seguir Jesus, nós o estamos perseguindo, que é totalmente contrário. Perseguir e seguir. Quando nós seguimos, nós temos o propósito de replicar aquilo na qual o nosso mestre anda fazendo. Então nós seguimos, nos tornamos discípulos. Seguir, então, consiste em nós irmos atrás daquele na qual nós seguimos, ou seja, um mestre, um professor, a fim de que nós coloquemos em prática aquilo que ele faz, a fim de nós replicarmos as suas ações e os seus ensinamentos. Aqui os fariseus, eles perseguiam Jesus. Eles tinham contrariedades, eles tinham objeções contra os ensinamentos de Jesus na maioria das vezes e não gostavam do comportamento de Jesus, que fazia com que Jesus se destacasse em relação a eles. Por mais que eles tinham muito estudo, muito conhecimento das Sagradas Escrituras, eles estavam ficando fora de cena. Então eles sentiam inveja de Jesus. Nós, porém, podemos sentir inveja do que Jesus faz na vida dos nossos irmãos, igualzinho aconteceu com esse homem da mão seca na leitura de hoje. Perceba um detalhe. Acontece aqui 3 coisas bem importantes que ocasionam essas situações dos fariseus aqui. Primeiro, nós vemos que Jesus pega aquele homem, coloca ele no meio da assembleia ali, no meio das pessoas. Perceba uma coisa bem importante que Deus faz quando Ele quer abençoar a nossa vida. Ele nos coloca em evidência para que os demais vejam o que Ele vai fazer conosco. Jesus colocou aquele homem no meio. Ele estava em evidência. Jesus iria fazer algo grandioso para ele, e Jesus o fez. Porém, naquele instante, ao colocar o homem no centro das atenções, Jesus faz uma pergunta: se era permitido ou não curar em dia de sábado. Acontece que aquela pergunta contrariava o que os fariseus pregavam, e ao receber nenhuma resposta, ele pede para que aquele homem estenda a mão. Perceba então 3 coisas importantes. Jesus coloca o homem no centro das atenções, lança uma pergunta para que as pessoas passassem a pensar se o que aconteceria ali naquele momento era bom ou ruim, e em terceiro lugar, Jesus vai e pede para o homem realizar uma ação. Quando aquele homem estende a mão, então a graça de Deus repousa sobre aquele homem e a mão dele que era seca, uma mão infrutífera, uma mão incapaz,
se torna capaz de realizar grandes coisas. Nós percebemos aqui 3 pontos importantes. Nós entendemos como funciona a ação de Deus na nossa vida. Ele nos evidencia, ele faz questionamentos para nós e, em terceiro, ele espera e pede para que nós tomemos uma ação. E esse homem toma essa ação. Quando ele estica o braço, ele é curado. E diante dos olhos de todas as pessoas, por mais que elas não responderam, elas ficam intrigadas, ficam com raiva e se sentem enciumadas porque a graça de Deus tinha atingido aquele homem em um dia improvável. E então, fica aqui para nós um grande ensinamento. Deus, quando Ele quer nos agraciar, Ele nos colocará em evidência. Nós precisaremos estar preparados. E automaticamente, quando Ele nos coloca em evidência, Ele vai realizar alguma coisa em nosso favor. Nós precisamos fazer aquilo que Ele nos ordena. Nesse caso, o homem esticou a mão. E para nós? E na sua vida? O que Deus está pedindo para que você faça, para que Ele atue em seu favor, para que você receba aquela graça que você tanto deseja? Mas para isso, assim como os fariseus tinham raiva, você precisa tirar a raiva do seu coração quando Deus estiver realizando as coisas na vida do seu irmão ou da sua irmã. É normal Deus fazer as coisas e evidenciar as graças que Ele vem realizando na vida das outras pessoas, também para que as pessoas venham buscá-lo. Mas acima de tudo, Deus faz as graças, os milagres, para que o nome dele seja louvado, ele seja evidenciado e cada vez mais ele, Deus, possa ser conhecido por nós e para aqueles que também ainda não o conhecem. Então, deixe para trás a raiva, a inveja, o rancor, deixe essas coisas para trás. Deus vai evidenciar você. Ele vai pedir para que você entre em ação, faça alguma coisa, estique a sua mão para que ele possa derramar a graça e atender a necessidade que o seu coração tanto deseja. Parabéns para você que chegou até aqui no final desse vídeo. Você sai daqui hoje sabendo que existem alguns passos para a graça de Deus nos atingir. É por isso que eu espero encontrar você aqui amanhã novamente para que você possa aprender cada vez mais os mistérios da Palavra de Deus. No dia de hoje, eu desejo tudo de bom para você, que a graça de Deus te acompanhe mais um dia. Um grande abraço e até mais!